Esse é o Big Shot Pod. Olá, fãs do basquete, bem-vindos a mais um Big Shot Pod. Aqui, MM, como sempre, do meu lado direito, Gustavo Mantovani. Olá, tudo bom? Boa tarde, como vão vocês? Na minha frente, levemente à esquerda, Guilherme Pinheiro. Olá, boa tarde. Tem opiniões hoje, hein? Tem opiniões, temos muita coisa pra falar, tem muitas opiniões, hoje vai ter polêmica aqui. Não, hoje tem polêmica, tem pauta bomba aí, acontecendo minutos antes da gravação. 25 segundos e Marcel já está sendo acusado de enrolação, viu? Ah, aqui viu em direto? Aqui a gente enrola, aqui é o meu papel no podcast, né? O seu amigo engraçadão. Eu gostaria de agradecer, inclusive, o agente do Anthony Davis, que fez o favor de distribuir essa notícia para o mundo antes da gravação do episódio. Que ia ser chatíssimo se a gente saísse da gravação e acabasse falando assim, então, o Anthony Davis pediu para ser trocado. Não, muito obrigado aí, grande agente do Anthony Davis. Rich Paul, obrigado. Só que, ó, primeiras informações do episódio de hoje, a gente do Big Shot Pod, a gente vai estar no live pod que o Café Belgrado vai fazer em São Paulo no dia 5/2, às 7 horas da noite. A gente não sabe o lugar ainda, então fica ligado nas nossas redes. E nas deles, enfim. Nas redes pessoais nossas, do Big Shot Pod, do Café Belgrado, que vai estar muita gente de basquete lá, praticamente acho que todos os podcasts de basquete. Vai ser tipo o destoque dos podcasts de basquete. Exatamente. Se você gosta de basquete, de NBA, se você ouve a gente, vai ser bem bacana estar com a gente lá ao vivo. Então fica ligado nisso aí. E sem mais delongas, Vavo, seus destaques iniciais dessa semana. Bom, a minha escolha de destaque inicial desta semana é Jahlil Okafor. Se alguém te dissesse há umas 3 semanas atrás que o destaque era o Jahlil Okafor, tu ia dizer que alguém estava completamente louco. Para quem não sabe, ou não lembra, né? O Jahlil Okafor, ele fazia parte do processo do Philadelphia 76ers, do The Process. Foi a terceira escolha no draft de 2015. E, ao contrário do Nerlens Noel, do Joel Embiid, do Ben Simmons, do Markelle Fultz, ele conseguiu jogar a primeira temporada. Ele não se lesionou, o Markelle Fultz jogou também um pouquinho. Ele não se lesionou e ele jogou, foram 53 jogos, 18,7 rebotes de média, que é uma temporada boa para um rookie. E daí se esperava que o Jahlil Okafor fosse se tornar um grande jogador, parte do processo do Philadelphia, coisa que não aconteceu. Na segunda temporada ele já perdeu um pouco de espaço, médias dele caíram para 12 pontos e 5 rebotes. A terceira temporada do Jahlil Okafor foi um desastre, se é que podemos dizer assim. Ele jogou só 2 partidas pelo time, foi trocado por um punhado de feijão, de bala pro Brooklyn Nets, e depois, ao final da temporada, com médias ridículas, 6 pontos, 3 rebotes, ele acabou dispensado. Aí ele assinou pelo salário mínimo com o New Orleans Pelicans para essa temporada atual, por 2 temporadas, com o segundo ano sendo um team option, ou seja, um dos piores cenários possíveis pro jogador. Ele já tinha jogado 27 jogos nessa temporada, 4 pontos, 3 rebotes de média, pior ainda que a temporada passada, e aí virou uma chave na temporada dele, porque o Anthony Davis se machucou. E ele o Okafor foi promovido a titular do time do Pelicans, e vejam os números dele desde que ele se tornou titular do time de New Orleans. 20 pontos, 10 rebotes contra o Memphis, 17 pontos, 10 rebotes, 6 tocos contra o Pistons, 18-8 contra o OKC e 24 pontos, 15 rebotes contra o San Antonio. Ou seja, nesse período ele colocou 20 pontos, 11 rebotes e 3 tocos de média, 36 de 48 nos arremessos, 75%. Ou seja, nos últimos 4 jogos, Jahlil Okafor, que estava praticamente descartado da NBA, ele já estava naquele saco de jogadores que a galera pensa, daqui a umas 2 temporadas esse cara não vai estar nem na NBA, vai tentar na D-League, não vai dar certo, talvez vá pra Europa, talvez se aposente. Ele já estava nesse saco e do nada ele virou um projeto de All-Star nos últimos 4 jogos, 20 pontos, 11 rebotes por jogo. Quem espera sempre alcança. Eu ia fazer uma comparação com o Terry Rozier no ano passado, quando o Kyrie Irving se machucou. Ele virou um All-Star, um armador All-Star tão bom quanto o Kyrie Irving naquele período. Aí quando o Kyrie Irving voltou, ele teve seu papel reduzido. Aí eu te pergunto, Gui, Jahlil Okafor, depois desta amostra boa, tu acha que ele tem um papel reduzido que nem o Terry Rozier teve, ou ele consegue ainda, sei lá, de repente que o time escolha ele para esse segundo ano do contrato e ele consiga ter uma sequência? Bom, considerando as notícias que a gente teve hoje, dependendo do que acontecer, faz muito sentido que o New Orleans mantenha ele na próxima temporada. O Jahlil Okafor, saindo da faculdade, ele era da Universidade de Duke, os dois
os dois jogadores considerados os dois primeiros daquele draft eram justamente o Karl-Anthony Towns e o Jahlil Okafor. Durante o processo de draft, o D'Angelo Russell começou a subir, e aí foi uma surpresa naquela noite o Lakers ter escolhido o Russell ao invés do Okafor. Ele sempre foi um jogador considerado muito bom ofensivamente, mas muito lento e muito preguiçoso defensivamente. E ele é um pivô, entre aspas, à moda antiga, quer dizer, aquele cara que joga perto da cesta, que só cesta de 2 e tal. E em comparação com o Anthony Towns, que arremessa de 3, que é um jogador muito mais moderno, muito mais de acordo com que a liga tá jogando, com que o basquete que se joga na NBA hoje. Então ele acabou, na comparação, ficando para trás, mas realmente é uma surpresa para ele, é uma surpresa positiva para o New Orleans saber que de repente ele pode ter um papel um pouco mais importante ainda nessa temporada e quem sabe na próxima. Nem que seja como um bom asset para ser trocado aí, como Anthony Davis vai sair, talvez aí num grande pacote. Talvez ele valha alguma coisa agora que ele não estava valendo até, sei lá, uma semana atrás. Pois é. E você, Gui? Bom, seu destaque aí dessa semana? Eu tenho o meu destaque, eu vou contar uma história que eu já tô para contar 2 programas aqui, que eu esqueci 2 vezes, e agora eu lembrei de contar, porque o meu destaque inicial tem a ver com esse time. A gente falou do Enes Kanter, com os problemas dele com o Erdogan há 2 programas atrás, né? E tem uma história absolutamente irrelevante, mas é muito curiosa. São as melhores. Em 2016, eu lembro porque eu vi no WhatsApp a data. Em 2016, eu tava saindo à noite um dia, sei lá fazer o quê, e meu pai me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando: você conhece um cara chamado Enes Kanter? E meu pai não é fã de NBA, meu pai, enfim, o negócio dele é futebol. E eu falei, conheço, ele é um pivô da NBA. E a resposta do meu pai foi uma foto dele com o Enes Kanter. E aí eu falei, pai, por que você está com o Enes Kanter? E aí ele falou que o Enes Kanter estava no Brasil, obviamente, e ele foi num evento que teve na Câmara de Comércio Brasil-Turquia, não lembro exatamente o nome da organização, mas era algo Brasil-Turquia, e o Kanter estava lá, e meu pai, enfim, como todas as outras pessoas que estavam lá, tiraram uma foto, que tinha um pivô da NBA, não é todo dia que você tirar uma foto com um gigante. Exatamente, turco, né? E aí o meu destaque inicial é justamente o New York Knicks. Olha. Por que eu estaria destacando o New York Knicks, o time que tem a segunda pior campanha da liga nesse momento? Inclusive as palavras New York Knicks e destaque não são colocadas na mesma frase desde a Linsanity. Talvez nos últimos, eu não sei quantos anos, seja um momento que os fãs do Knicks estão mais felizes da vida toda, porque finalmente o New York Knicks está conseguindo perder da maneira correta, ficando perto das primeiras posições do draft, porque o Knicks tentava fazer tank e sempre acabava ali com a 8ª pior campanha, 10ª pior campanha, e dessa vez o Knicks é o segundo pior equipe da liga. Ainda tem o Porzingis, que não deve jogar essa temporada, ele até quer jogar, mas o Knicks não quer que ele jogue justamente para continuar mantendo uma campanha fraca, para ter uma chance no draft. O Knicks vai ter, além da chance de draftar um dos 2 melhores jogadores desse draft, o R.J. Barrett e o Zion Williamson, que possivelmente deve ser o primeiro, nesse momento é o favorito, vai ter salário livre, vai ter espaço no cap para de repente trazer 1 ou 2 free agents de máximo. O sonho, o boato que circula na liga, é um boato assim, bem longe já faz de alguns ser anos real, também esse boato. É que o sonho do Knicks é Kevin Durant e Kyrie Irving jogando no Knicks. O Durant tem um fator aí que acrescenta essa possibilidade. O empresário dele e sócio dele, que me foge o nome agora, é um cara de Nova York, é um cara que é do meio musical, mas que é torcedor fanático do Knicks. Então eles falam que de repente o cara pode tentar falar com o Durant pra ele acabar indo pro Knicks. Mas assim, é importante ressaltar também que não é só por isso que os fãs do Knicks estão com esperança para o futuro. O Knicks
tem o Kevin Knox, que desde dezembro é o rookie draftado nesse último draft, que desde dezembro vem jogando muito bem. Eles, através de outras trocas, eles acabaram conseguindo outros jogadores que são projetos, entre aspas, que são jogadores que vieram pro draft com muito potencial, acabaram não dando certo nos seus primeiros times, e agora o Knicks estão jogando muito bem, que é o Emmanuel Mudiay, armador, e o Noah Vonleh, né, que tá jogando bem. O Hezonja não entra nessa? Eu acho que não. Ainda não. Eu acho que a melhor coisa que o Hezonja fez nessa temporada foi a enterrada em cima do Giannis e a caminhada. E por cima dele. Mas o Knicks tá dando chance para esses caras. O Knicks já colocou à disposição no mercado de trocas o Tim Hardaway Jr., o Courtney Lee e o nosso amigo Enes Kanter. Então, assim, apesar da temporada absolutamente terrível do ponto de vista de vitórias e derrotas do Knicks, pela primeira vez em muitos anos, talvez os torcedores do Knicks tenham de fato esperança no time no futuro. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Um cara que me chamou a atenção, eu não vi muitos jogos do Knicks, mas eu vi um recente, foi nessa semana contra o Rockets, e eu tinha visto um lá no início da temporada, não lembro contra quem. Quem se destacou nesses 2 jogos que eu vi foi o Alonzo Trier, que é um rookie que não foi draftado, acabou assinando com o Knicks depois e vem sendo... Eu acho que ele vai pegar até segundo time de rookies essa temporada. Ele tá entre os 10 melhores rookies. Vem jogando... Nesses 2 jogos que eu vi, ele jogou muito. No quarto do jogo contra o Rockets, ele meio que assumiu a bronca, foi pra cima, fez várias cestas. O Knicks não conseguiu... Chegou a conseguir virar, mas perdeu depois do jogo. Mas ele foi muito bem no último quarto. Eu acho que o Alonzo Trier vai ter um futuro bom aí na NBA. Sim, é verdade. Eu esqueci de falar dele, mas você tem razão. E tem só uma outra coisa que eu queria falar. Eu não sei se o Vavo já tem vídeo sobre isso no Boom Shakalaka. Nosso amigo Lou Williams fez um triple-double vindo do banco. Quarta-feira passada, dia 30... Não. Ele fez um triple-double esses dias. Sim. Contra o Bulls. Sim. Você tem vídeo de primeiro da carreira. Vindo do banco? Na temporada passada eu fiz um vídeo que eram os triple-doubles que foram inesperados na temporada passada. Tipo Jarrett Jack conseguiu um triple-double na temporada passada. E eu lembro que nesse vídeo tinha o do Markelle Fultz, o do TJ McConnell e o do Greg Monroe. O Monroe fez um triple-double vindo do banco pelo Boston. Que esses 3 eram do banco. E aí eu tinha colocado no vídeo... Monroe? O Greg Monroe fez um triple-double vindo do banco pelo Celtics na temporada passada. Gente. Acredite ou não. Eu lembro desses 3. Mas devem ter outros casos aí, né? Então tem uma lição aí, entrando na minha vibe do The Boas, meu outro podcast, de saber perder, né? Galera aí do Knicks tá perdendo, mas tá feliz. Então, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. O ditado, sabe? Os últimos serão os primeiros, foi criado especificamente para o draft da NBA, né? Exatamente. Dos esportes americanos, em geral, né? Porque na NFL também é assim. Então, o povo brasileiro aí tá nessa vibe aí de perder errado, de não aceitar a derrota. Então, e aqui no Brasil ficam atirando pedra em ônibus aí. Nada a ver, gente. Então, vamos aí pra nossa pauta bomba, nossa pauta que virou o principal aí, que a gente não esperava, que é a saída do Anthony Davis, a provável saída dele, né? Por enquanto, possível. Provável ainda. O Pelicans ainda tem algumas opções. Sim, mas ele pediu já pra cair fora. Na verdade, é provável, a questão é o quando, né? É provável saída, porque agora ele já falou que ele não vai assinar a extensão com ele pediu para ser trocado. A questão é se o Pelicans vai trocar ele agora, vai trocar ele na próxima off-season, ou se vai, enfim, esperar acabar o contrato e só deixar ele... Vale, acho que avisar o pessoal que ele tem mais essa temporada e a próxima sob contrato. Exato. Mas o que vocês acham desse timing, dele ter falado há 10 dias do deadline? Bom, vamos lá, eu tenho opiniões. Tenho muitas opiniões. Viemos aqui só pra isso. Bom, a gente já vem falando desse assunto, a gente falou rapidamente no programa passado com o Marcelo. No programa que o Vavo não esteve por conta do nascimento do Romeu, eu também falei disso. A gente já vem falando do assunto, porque é um assunto que já está sendo falado bem antes da existência do Big Shot Pod, que é a possível saída do Anthony Davis do Pelicans. No começo dessa temporada, teve algo que foi bastante significativo, que ele demitiu o empresário anterior dele e assinou com o Rich Paul, que, coincidentemente, é o agente do LeBron James e amigo do LeBron James de antes da fama. Quer dizer, não é apenas um agente, ele é agente e amigo, conselheiro pessoal do LeBron. Enfim, o LeBron tem um pessoal, Maverick Carter, Rich Paul, que são amigos dele de antes tipo mesmo. A mãe Kardashian. Exato. Então, o que isso significa?
teve um jogo, a gente comentou isso lá atrás, quando o Pelicans foi jogar contra o Lakers em Los Angeles, após o jogo o Lakers ganhou, após o jogo o LeBron James foi visto, e quando a gente diz foi visto, ele faz de propósito. O LeBron é mestre em controlar o que vaza pra mídia ou não. Posso fazer um parênteses? Tu viu o stories que ele fez no Instagram cantando a música Rewind pro Kyrie Irving e marcou @Kyrie Irving. E a letra da música, depois o pessoal mostrou a letra da música, era tipo... Uma semana depois do Kyrie ter falado que ligou pro LeBron e tal, e é óbvio que isso já... Ele é mestre em controlar o que sai, o que vaza, a narrativa. Fecha parênteses, volta. E aí ele foi visto jantando com o Anthony Davis. Então assim, o LeBron já tá no processo, e ele falou, ficaram bravos com ele, que ele adoraria jogar com o Anthony Davis e tal. Enfim, ele já está recrutando o Anthony Davis há muito tempo, né? O que o timing, especificamente o timing desse anúncio significa? Em primeiro lugar, como a gente já falou atrás, o Boston não pode trocar pelo Anthony Davis enquanto o Kyrie Irving estiver nesse contrato. O que para o Boston conseguir poder fazer uma proposta de troca, ele precisa que acabe a temporada, o Kyrie Irving opte para sair do contrato, assine um novo contrato, e aí sim o Boston pode tentar trocar pelo Davis. O que ele poderia fazer agora, digamos assim... Colocar o Irving na troca, o que não vai fazer. Não, poderia renovar o contrato do Kyrie Irving agora também. Só mas que no caso ele perderia dinheiro. Exato, a extensão que o Kyrie Irving pode assinar agora é menor do que o contrato que ele pode conseguir se ele optar para sair e assinar um novo contrato. A outra opção seria o que eu estava falando, de colocar o Irving na troca, mas não faria sentido. O que significa isso? Eu acho que o Anthony Davis tem sim uma preferência pessoal, e aí, por conta do agente do LeBron, de ir para o Lakers. O que não significa que ele vá para o Lakers. Esse timing significa que, basicamente, eles falaram, não vou esperar o Boston. Não vou esperar o Boston. Quero ser trocado. O que não significa que o Pelicans é obrigado a trocar ele agora. Como o Vavo falou, ele ainda tem mais 1 ano e meio ele tem essa temporada e mais a próxima. Um player option depois ainda, eu olhei aqui, mas que não entra na história aqui. Exato. O que acontece agora eu não vejo o Pelicans tentando aberto a uma troca agora, nessa temporada. Por quê? Porque ele quer usar o Boston também como alavanca. Ainda que o Lakers, ainda que eles acabem trocando pro Lakers, e sejamos claros, o Boston pode fazer uma proposta melhor que a do Lakers, porque além de jogadores jovens interessantes, o Boston tem uma arca de escolhas boas no draft para oferecer. O Pelicans pode querer usar o Boston para alavancar outras ofertas, não só do Lakers, de outros times também. É tipo usar o ex-namorado para causar ciúmes na outra, sabe? Tipo mais ou menos isso. Tipo isso. Postar uma foto com ele. Postar aquela fotinha. Tipo isso. Mas o Anthony Davis também tem um trunfo na manga. O Anthony Davis junto com o seu empresário, que é falar, eu não reassino com ninguém, que se você não me trocar para o time que eu quero ir, possivelmente o Lakers, eu não vou reassinar. O que significa que qualquer time que trocar pelo Anthony Davis agora ou na próxima temporada vai basicamente ter apenas uma temporada de Anthony Davis e depois vai perder para o Lakers. Temos que recapitular uma coisa. O Lakers fez 2 apostas que possivelmente uma já deu errado e a segunda tudo indica que vai dar. Primeira aposta, Paul George. George falou com todas as letras, quero ir para o Lakers. O Lakers preferiu segurar os jogadores jovens e escolhas no draft. O Oklahoma entrou na briga, levou o Paul George. Paul George acabou reassinando sem sequer sentar para uma reunião com o Lakers. Segunda aposta, Kawhi Leonard. Dizia-se que ele queria muito ir para Los Angeles. Na época até preferia o Lakers do que o Clippers. Hoje em dia diz que é o contrário, quer dizer, ele preferiria ir para o Clippers do que para o Lakers. O Lakers não deu o que o Spurs supostamente estaria pedindo, ele foi pro Toronto, o Toronto tá super bem, e eu acredito que hoje a primeira opção dele seja permanecer em Toronto, a segunda seja ir para o Clippers e não para o Lakers. A diferença é que pelo Anthony Davis, o Lakers não vai ter esse pudor, vai oferecer tudo está disponível, isso já foi dito mais cedo na temporada, pelo Anthony Davis tudo está disponível, né? Enfim, a gente tem muitas nuances desse... É uma situação bastante complicada de se navegar. Você tem a perspectiva do Boston, a do Lakers, a do Pelicans, enfim. Vou até passar a palavra pro Al, porque eu poderia falar disso, mas... Não, eu ia dizer que vale citar uma coisa. Normalmente, quando acontece essa situação de uma super estrela pedir para ser trocada, por mais que o time ache que ele tenha um leverage, como é que fala isso? Tem uma vantagem. Ele não tem.
Porque o time sempre vai se dar mal. A questão é o quão mal ele vai se dar. Quando a tua estrela pede pra sair pro troca, tu vai se dar mal. Sim, sem dúvida. Exemplo, Kawhi Leonard com San Antonio. Eles conseguiram até uma coisa boa em troca, que foi o DeMar DeRozan. Mas o Kawhi é melhor que o DeMar DeRozan. Temos exemplos do Kyrie Irving no Cleveland. Eles conseguiram em troca uma escolha que virou o Colin Sexton, essa que era do Boston, e o Isaiah Thomas, que mal jogou pelo time. O time se deu pior. Se a tua estrela pede pra sair, tu vai te dar mal. Mas eu tenho um exemplo que deu certo, entre aspas. Quando o Lakers trocou o Shaquille O'Neal pro Miami Heat, o Lakers recebeu de troca um pacote que era centrado ao redor do Lamar Odom e do Caron Butler. O Caron Butler acabou sendo trocado. O Caron Butler, em algum momento, ele virou o Kwame Brown, que era um cara que tinha sido uma primeira escolha, vindo do high school também, mas que não deu muito certo. E aí, de alguma forma, o Lakers conseguiu virar o Kwame Brown no Paul Gasol. Então, assim, o Lakers, o Heat foi campeão primeiro, com o Shaquille O'Neal e Dwayne Wade, mas peças importantes dessa troca foram importantes para os dois títulos que o Kobe Bryant ganhou com o Lakers. Lamar Odom era peça fundamental do time, era titular, depois virou sexto homem, mas aquele sexto homem que joga 30, 32 minutos por jogo, e acabou trocando até virar o Paul Gasol, e que era basicamente o trio que foi bicampeão mas com o Lakers. Mas digamos que esse é o melhor dos cenários. É o melhor dos cenários. Não perder tanto. Você não pode esperar. Não, porque se tivesse continuado com o Kobe e o Shaq, os dois a fim de jogar com o outro. Demorou 5 anos pra eles ganharem outro título, exatamente. Quer dizer. Então, assim, não é necessariamente... não é bom, mas não necessariamente precisa ser tão ruim, né? Então, assim, só pra arrematar, eu acho que hoje, eu acho que o Lakers vai botar tudo disponível. É óbvio que você não começa nenhuma conversa de troca colocando tudo disponível. Você tem que se defender um pouco. E vai você. Não, eu ia te perguntar, como um torcedor do Lakers, te interrompendo, qual pacote tu acha que o time deveria oferecer para conseguir realizar a transação? Sendo realista. Saiu um tweet agora. Não, vou ser bem realista. O problema do momento do Lakers agora é que, com a lesão do LeBron, esperava-se que os jogadores jovens fossem segurar a peteca do time. E eles não corresponderam à altura, e aí depois o Lonzo acabou se machucando. Então, em tese, os valores dos jogadores jovens do Lakers estão um pouco mais baixos. A gente tem que só fazer o adendo de que é óbvio que os executivos dos outros times vão sempre tentar jogar o valor dos seus jogadores para baixo, porque na hora que eles quiserem obter os caras na troca, eles conseguem obter pelo mínimo possível. Dito isso, saiu um tweet agora do Brett Turner, que é um jornalista que cobre o Lakers, que dizem que o Lakers para começar, que o Pelicans gostaria que o Lakers para começar a conversa seria Lonzo, mais Kyle Kuzma, mais Ivica Zubac, que é um pivô que também vem jogando muito bem, já faz uns 15 jogos que ele tá vindo bem, é um pivô jovem também, e mais uma escolha de primeiro round. Se trocassem o Lonzo pelo Ingram, eu levo e busco. Levo todo mundo pra New Orleans e trago todo mundo pra Los Angeles numa boa. Porque eu acho que essa troca... A gente tá falando de um dos 5, 7 melhores jogadores da liga, sabe? Eu entendo que... Eu acho que esses jogadores jovens do Lakers têm sim potencial, mas eu não vejo potencial neles... Eu não vejo potencial, ponto, pra chegarem perto de um Anthony Davis. 5 ou 7 melhores jogadores da liga. Eu acho que eles podem sim no futuro virem a integrar times que vão disputar títulos, mas a gente tá falando... e aí você tá falando também de juntar LeBron James e Anthony Davis e garantir o futuro do Lakers por mais alguns anos, porque o LeBron James fez 34 anos, né? O Davis tem 25 ou 26 agora. O Lakers teria porque aí possivelmente já vai assinar a extensão depois, enfim... o Lakers teria todo o auge da carreira do Anthony Davis. Você não tá só trazendo, não estaria apenas trazendo o Anthony Davis, você estaria trazendo o Anthony Davis e facilitando sua vida para conseguir outros free agents daqui 2, 3, 4 anos, entendeu? Então, o Lakers, assim, se o Davis quer vir para Los Angeles agora, o Lakers não vai fazer a mesma coisa que fez com o Paul George, nem com o Kawhi Leonard. O Lakers vai tentar obter ele agora, porque, além disso, você impede ele de ir pro Boston e você tira o Boston da jogada, porque o Boston agora não pode fazer nada. Então, a gente quer saber o que você acha que vai acontecer com o Davis aí. Então, sempre lembrando, manda pra gente nos comentários, se você estiver vendo isso aqui no YouTube, no nosso site, ou se você estiver ouvindo em qualquer outro lugar, manda aí pro @BigShotPod em qualquer rede, ou no nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. E a gente vem falando do All-Star Games aqui há bastante tempo e acabou de sair os titulares, né? Acabou de ser publicado aí esse fim de semana.
E só lembrando que esses times não serão esses por conta do draft. Esse é só um status, né, Gui? Você é eleito titular, mas depois vai ter tudo aquilo que a gente já falou de ter um draft. E, aliás, uma coisa que a gente pode fazer aqui é no podcast anterior ao draft, a gente fazer um draft nosso. Você fica com um time, eu fico com um time, e aí a gente faz um draft como se fosse os times... Como se a gente fosse os jogadores ou da nossa... Os capitães. A gente sabe que se você pegar o Oeste, você sabe que você já tem o LeBron James e eu sei que eu já tenho o Giannis. E aí a gente faz um draft como se fosse... Pode ser no próximo episódio a gente faz isso. Não, vamos fazer... All-Star Game é dia 14? Sem ser o final de semana 8 e 9 é o seguinte, que dá... Eu acho que é 14 ou 15. A gente pode fazer nessa semana. Fazemos. Tá bom. Eu faço o show do intervalo. Então, gente, vamos comparar os times que vocês falaram no episódio 7? Eu acho melhor a gente começar pelo Oeste, porque o Oeste eu acho que depois a gente vai falar da votação dos reservas. Eu acho que no Oeste a gente vai ser menos difícil de escolher os reservas do que no Leste. Você quer falar então quem foi o time do Oeste que foi draftado já? Bom, no Oeste... Mas que não foi draftado, né? Que foi votado, né? Isso. No Oeste o time titular é composto por Steph Curry, Harden, né? Isso era o que não tinha outro pra ser, né? E aí a gente teve aquela discussão semana passada de ter 5 jogadores para 3 vagas, que é os alas e pivôs, né? Então, os escolhidos foram o Paul George, o Kevin Durant e o LeBron James. O Paul George, nós dois tínhamos colocado, os dois acertaram. O LeBron James eu coloquei e o Gui não colocou. E o Kevin Durant, ele colocou e eu não coloquei. Então cada um acertou. Você tinha colocado o Davis. O Anthony Davis. E eu tinha colocado o Jokic. O Jokic, exatamente. Então cada um acertou 4 de 5, mas foi dentro do esperado, eu acho. Não tinha muito pra onde fugir. 80% é negativo. Pela votação do público, que tem peso dobrado em relação aos jornalistas e aos jogadores, já dava pra ver que o Jokic não ia conseguir, a não ser que ele ficasse muito bem colocado. Exato. No voto popular ele tava bem mais pra baixo. A questão era entre os outros. O Anthony Davis, ele ficou em terceiro nos jornalistas e em terceiro nos jogadores. Só que ele ficou em sexto na votação popular. E por causa do peso dobrado, ele acabou ficando fora. E o Paul George, que ficou em quarto em tudo, no geral, ele acabou em terceiro. Mesmo não ficando em terceiro em nenhum lugar, no geral, por causa das médias, ele acabou ficando à frente do Anthony Davis e ficou em terceiro lugar. As vantagens de a gente ter um estatístico na mesa. E a gente já falou sobre essa estatística aqui, dessa votação, em algum episódio passado. Então, se você tá em dúvida do que o Vavo tá falando, esse é o seu primeiro episódio, ouve os episódios antigos, que o Vavo já explicou como um graduado aliás, em estatística. Vou fazer uma observação, né? No episódio passado a gente falou que esse sistema é feito por média de rankings, que é uma coisa que é errada na estatística, não se faz isso. Tem alguns furos, não vale a pena ficar muito em cima disso. Mas esse sistema da NBA, ele tem um outro furo que ninguém comentou, que um dia vai dar problema. O que é? Os capitães do Leste e do Oeste são os jogadores mais votados em cada uma das conferências. No caso, esse ano, o LeBron e o Antetokounmpo, ano passado, o Curry e o LeBron. Só que, pelo sistema deles de média de rankings... Olha o desdém aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de o jogador mais votado... É matematicamente possível que isso aconteça. E não tão improvável que o jogador mais votado, ele não joga o All-Star Game. Por exemplo, o Doncic ficou não muitos votos atrás do LeBron. Digamos que ele tivesse ficado acima do LeBron James. Ele seria o capitão do Oeste. Porém, na média, com os jornalistas e os jogadores, com os outros votos, ele ficaria de fora do time titular. Mesmo sendo o capitão. E, inclusive, ele poderia, e eu acho que vai ficar de fora do banco de reservas. Ou seja, um cara que supostamente ganhou o direito de ser o capitão de uma das conferências, sequer estaria apto para jogar o All-Star Game. Tem outros casos, né? O Vince Carter estava bem votado, estava em segundo nos alas, né? Não, o Dwayne Wade também não, o Vince Carter também estava super bem votado. Mas acho que não em segundo. Quem tava, o Derrick Rose ficou na frente do Harden. O Derrick Rose também estava super bem votado, não deve ir pro All-Star Game. A gente beirou quase que isso aconteceu. Se o LeBron ainda fosse do Leste, possivelmente o Doncic seria o primeiro no Oeste. E seria o capitão que poderia ficar de fora do All-Star Game. Não sei se alguém na NBA percebeu que isso pode acontecer, mas enfim, estou aqui avisando o Adam Silver, se você está escutando o nosso podcast em português. Adam Silver, amigo do programa. Com legenda automática. Com legenda automática. Polêmica, isso que a gente gosta, isso que a gente quer. Música de polêmica. O Nelson Rubens que habita em mim, saúda. O Nelson Rubens que habita em você.
Que bom que isso aqui também é cultura e matemática. Então, galera, vocês entenderam? Se vocês não entenderam, manda aí um arroba pro Vava lá, um tweet pro Vava, que ele explica direitinho. Em 140 não, em 280 caracteres, ele explica pra vocês essas métricas todas aí. Vamos falar do leste? E vamos pro leste. Vamos falar do time do leste, depois a gente volta os reservas de cada um. Exatamente. Bom, então vamos lá. No time titular do leste, os escolhidos foram Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. A única diferença, eu coloquei o Kemba Walker no time. O Gui acertou todos. E eu vou dizer por que eu tinha colocado o Oladipo ao invés do Kemba Walker. Que no final não teria feito diferença, porque o Oladipo se machucou, vai ficar fora a temporada inteira. A gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, o Kemba Walker começou muito bem. E o Oladipo tava machucado ali no início da temporada. Eu achei que o Kemba Walker ia meio que voltar à média dele, que de certa forma aconteceu. E eu achei que o Oladipo também ia voltar à média dele, que era um crescimento, que meio que não aconteceu. Então eu contava que esse vício mais recente, de assistir os jogos mais recentes, ia puxar a sardinha pro lado do Oladipo. Parece que eu achava que ia acontecer, mas não aconteceu. A lesão não teve nenhuma relação com a votação. Não dá pra justificar dizendo... Acho que já tinha acabado, né? Quando ele se machucou. Não dá pra justificar dizendo, mas também eu votei no Oladipo e ele se machucou. Não foi por causa disso que ele ficou de fora. Mas eu errei por causa disso. Eu achei que a curva do Oladipo ia subir, a do Walker ia descer, e por ser mais recente, essa curva crescente do Oladipo, ele ia acabar tendo mais votos. Eu entenderia qualquer um dos dois presentes no time titular, é que eu acho que o momento, ainda que o Kemba tenha caído ao nível de atuação dele, esse começo de temporada dele foi muito marcante. Acho que teve jogos de 50 pontos, quer dizer, e o time do Hornets é bastante medíocre, com exceção do Kemba Walker. Então, esse momento acho que ficou marcado na cabeça, principalmente de quem vota, de quem escolhe. E aí acabou sendo ele o escolhido para fazer o backcourt do leste com o Kyrie Irving. A gente tá numa média alta de acerto aqui. Então, vocês aí acertaram ou não, também deixa a gente saber. E meninos, os reservas que são escolhidos pelos técnicos, quem é que vocês escolheriam? Vamos começar pelo oeste de novo? Vamos. Os reservas que saem dia 31 de janeiro, eles são... Então, tudo isso que foi votado não importa mais. Quem escolhe os reservas serão os 3 milhões, sei lá quantos, os 4 milhões de votos do Doncic não importam mais. Aqui a gente tá votando no que a gente votaria, tá? Eu tenho uma dúvida. E quem escolhe os técnicos? Não, os técnicos dos times. Não, então, mas os técnicos que votam... É o time... boa. O técnico que vai ser o técnico de cada time no All-Star Game. O técnico de cada time ele é sempre o técnico do time que tem a melhor campanha no momento do All-Star Game, exceto se ele tiver sido o técnico na temporada anterior, que ele não pode ser 2 anos seguidos. Legal. Então, por exemplo, ano passado foi o Mike D'Antoni do Rockets e o Dwayne Casey do Raptors. Então, esse ano possivelmente vão ser o Steve Kerr e o Nick Nurse. Porque trocou, é o técnico do Raptors, mas trocou. Se bem que o Milwaukee na porcentagem passou o Raptors. Então, porque ontem o Raptors perdeu. Boa. Então, os técnicos que votam, então, né? São todos. Todos os técnicos de todos da liga votam e aí vai os 7 jogadores pra cada... Exato, e aí aquele processo, entra todos os jogadores num balde só, com exceção do LeBron James e do Giannis, e aí tem o draft que vai determinar os times. Mais uma observação que eu vi no The Starters. Foi o único lugar que eu vi isso. Eu ainda careço de mais fontes. Normalmente, os reservas tinham que ser 3 jogadores não, 2 de backcourt, 3 de frontcourt e 2 coringas. E esse ano, aparentemente, a NBA orientou os técnicos para votar livre, independente de posição. Isso eu vi no The Starters, carece de mais fontes. Eu vi isso em algum lugar também, mas o que faz muito mais sentido, porque principalmente a hora que a gente entrar no leste, a gente vai ver que eu tenho 4 jogadores que eu acho que não tem como não serem escolhidos, e aí depois você tem um mar de jogadores que você poderia justificar a escolha, mas que se esses caras fossem do Oeste, eles não estariam nem perto da conversa, entendeu? Sim. Então vamos começar pelo Oeste. Vamos tirar da frente, acho que tem 2 que a gente nem precisa discutir, né? Que são os 2 que a gente falou na semana passada, o que eu botei no meu time e o que você botou no seu, que ficaram de fora. Anthony Davis e Jokic. Esses caras a gente sabe que estão garantidos, eu imagino que esteja na sua escolha também. Sim. Eu vou acrescentar aí Dame Lillard, sim, que imagino que esteja na sua. Sim. Esses 5 pra mim tem que estar de qualquer jeito, tá? Eu vou falar os meus e aí você fala se bate. Além do Jokic, do Davis, o Lillard, Westbrook, que embora não esteja tendo uma temporada tão
boa do ponto de vista de eficiência, ele está jogando muito bem na defesa e ele continua com triple-double de média. Eu acho que isso é um pouco difícil de ignorar, né? Então, e agora eu quero saber quem é o teu quinto, porque eu só dei como certo esses 4. Karl Anthony Towns. O Towns. Porque depois que o Butler foi embora, ele vem numa sequência bastante impressionante. Eu coloquei ele também, mas não no 100% garantidos. Entendi. Eu coloquei nos meus últimos 3 ali. E aí, pras últimas... Mas então esses 5 a gente concorda, certo? Concorda. Aí, pras últimas 2 vagas, eu tenho 6 nomes aqui. Que na verdade o primeiro eu vou tirar porque eu coloquei ele meio no automático, que é o Klay Thompson. Eu acho que essa temporada não justifica ele estar aqui. Eu coloquei ele a hora que eu fui fazer a lista, eu coloquei ele meio no automático ali, porque, enfim, você pensa no Warriors e tal, e aí acabei colocando, mas eu acho que ele não justifica aqui. Daí eu tenho Tobias Harris, Luka Doncic, DeMar DeRozan, Rudy Gobert e Jrue Holiday. Quase, eu botei mais 6 jogadores também, fora esses, só que ao invés do Jrue Holiday eu botei o De'Aaron Fox. Que eu pensei em colocar também, só que daí eu olhei a lista, eu falei, o Lillard já tá aqui, o Westbrook tá aqui, eu não vou colocar mais um armador, mais um em tese, armador principal. Então, embora eu já tava com o Holiday. Em outros anos já teve mais armadores também, isso não... Mas eu coloquei o Jrue Holiday, que tá ele tá com 21 pontos e acho que 8 assistências de média, e ele defensivamente, ele é um Vale uma observação, o Jrue Holiday, ele é da mesmo draft do Stephen Curry e do James Harden. E ele foi o jogador a ser um All-Star antes que esses dois. O Jrue Holiday foi um All-Star em 2013, quando jogava pelo Philadelphia, e o Curry só foi ser em 2014. E aí eu comecei a pensar aqui qual que seriam as minhas escolhas dentro dessa lista. Pra mim, 5, né? Tobias Harris, Luka Doncic, DeRozan, Gobert e Holiday. Pensando aqui, eu acho assim, essa arrancada do Utah Jazz me impressionou bastante, e principalmente pela atuação do Rudy Gobert. Eu acho que ele tá com média acho que de 15 pontos e 13 rebotes. É bastante impressionante. Defensivamente, ele é uma presença... Ele tem um impacto que vai muito além dos números, né? Exato, além disso. O fato dele assustar o jogador e fazer ele não arremessar, isso não passa pros números. A gente fica tentado em colocar o Luka Doncic, mas eu ainda acho que, ele ainda não é um All-Star. 2, aí, enfim, opinião minha, os técnicos ainda não vão colocar um novato agora. Parece, né, que não, mas ele ainda tem uma pequena rejeição, eu acho que tanto... Deu pra ver na votação dos jogadores, ele ficou bem mais pra baixo do que na votação popular e na dos jornalistas. Então talvez ainda haja um pouquinho de rejeição em relação ao Doncic entre os jogadores e os técnicos. Exato. Então, e aí o Tobias Harris, eu acho que ele é muito por representar uma campanha surpreendente do Clippers, e aí você poderia também justificar ou ele ou o Gallinari, que também vem jogando muito bem, né? E aí eu fiquei entre o DeRozan e o Jrue Holiday, e por conta... Eu olhei pra tabela, olhei pra classificação, olhei pro que o DeRozan vem fazendo, e eu acho que desses 5 jogadores, aí eu já tô tirando o Klay dessa lista, os meus 2 últimos votos seriam DeMar DeRozan e Rudy Gobert. Os meus, eu botei aqui o Rudy Gobert e o Klay Thompson, porque eu acho que ele acaba sendo ofuscado às vezes por causa, obviamente, do Kevin Durant, do Stephen Curry, agora que voltaram a falar de DeMarcus Cousins e mais Draymond Green, ele acaba às vezes sendo meio esquecido, mas ele conseguiu coisas... Ele teve alguns jogos agora recentemente bastante impressionantes. Contra o Lakers, ele acabou com o Lakers no terceiro quarto. Então eu acho que esse respeito que ele ainda tem vai fazer com que ele seja muito bem votado. Eu coloquei ele automaticamente, assim, mas depois eu pensei e falei, não sei se justifica pra mim ele estar aqui, mas enfim. Mas uma curiosidade é que nenhum de nós colocou o Draymond Green. Porque esse ano ele tá jogando... Acho que tá claro que ele tá bem abaixo. Tá um nível, né? um pouco abaixo. E é uma grande dilema. Na concorrência do Oeste, eu acho que não tem... Esse ano não tem chances. Eu vi, não sei se foi no Starters também, que eles colocaram ele como lock, como certo, o Draymond Green. Eu fiquei até surpreso. Não, aí não. Eu fiquei até surpreso. Seria como esses nossos 4 ou 5 primeiros, assim, como se fosse 100% garantido. Eu acho bastante difícil. Eu acho bem difícil que ele esteja também. E o Leste? Começa você pelo Leste? Pode ir. Bom, vamos lá. Eu também marquei as minhas garantias. Eu tenho 4 garantias, e aí depois realmente eu acho bastante difícil. A primeira garantia é o Blake Griffin, que eu acho que, enfim, embora o Detroit não esteja nos playoffs nesse momento, ele tá fazendo uma temporada bastante interessante, com liberdade que todo mundo sempre quis ver o famoso Point Blake, que é ele com liberdade para conduzir a bola e fazer... Chutando de 3 pra caramba. Exatamente. Acho que um outro jogador que a gente falou recentemente aqui, que não tem como não estar nessa lista, é o Bradley Beal,
do Wizards, que embora é a mesma coisa, embora o time não venha fazendo uma campanha boa, ele, principalmente depois da lesão do John Wall, tá jogando muito bem. A minha terceira escolha é o Ben Simmons, que, enfim, muita gente, inclusive, cogitava para ser até titular do leste, é que ele tava como ala, né? Ele tava como forward na Não, lista. ele tava como guard. backcourt. Então, e aí muita gente cogitava ele para ser. E o meu quarto jogador é um jogador que eu já falei aqui, que eu olho os números, eu olho o jogo dele, e embora o time dele também tenha dado uma queda, ele continua jogando muito bem, que é o Nikola Vucevic. Pra mim, eu olho pro leste e não tem como o Nikola Vucevic não estar entre os 7 reservas. Esses 4 estão na sua lista? Estão. No leste eu não coloquei os meus garantidos, eu simplesmente fiz uma lista com 7. Entendi. E esses 4 estão, sim. Então vamos fazer o seguinte, porque eu tenho uma outra lista aqui, e aí, mas fala os outros que você colocou, e aí a gente vê se bateu aqui no meu. Bom, eu coloquei, eu acho que não vai ficar de fora o Jimmy Butler, que agora está no leste novamente. Ano passado, ele era leste, virou oeste ano passado, não jogou o All-Star Game, deixou o Lou Williams furioso. Eu acho que ele vai ficar de fora, sabe por quê? Porque os técnicos que votam. Os técnicos que votam, e ele causou problemas no Minnesota, e aí depois ele causou problemas no Sixers e técnicos... mas no caso só 2 técnicos que talvez não votem nele. Só que técnicos são bastante corporativistas. Eu aposto, eu apostaria dinheiro que ele vai ficar de fora. Polêmica! Eu achei que tu ia dizer que era por causa do ano passado, que ele foi selecionado para o All-Star Game e simplesmente não jogou. Ficou no banco sentado e disse que queria descansar. O que deixou o Lou Williams furioso, porque era a chance da carreira do Lou Williams ter entrado como replacement, né? Ele acabou não indo, talvez ele fosse o próximo, teve vários machucados ano passado. Talvez o Lou Williams fosse o próximo na lista ali de entrar. Ele não foi e o Jimmy Butler não jogou. O Lou Williams deu declarações que não tinha gostado. Bravo. Eu acho que ele não vai entrar. Não seria uma surpresa se ele entrasse. Eu só acho que ele não vai entrar por causa disso. Bom, eu coloquei Jimmy Butler. Eu colocaria o Oladipo, obviamente, mas como ele não está, eu descartei ele. E os meus outros 2 escolhidos eu tive dificuldade para achar 7. Exato, exatamente. Eu vou te dizer, eu confesso que eu fiz essa lista de cabeça. Há chances de eu ter esquecido alguém muito grande, porque eu fiz realmente de cabeça, sem estar lendo em nenhum lugar. Mas os outros 2 que eu coloquei foram o Jason Tatum. Eu acho que a hype em volta dele vem muito grande desde a temporada passada, e ele pode ser um desses 2 jogadores. E o outro que eu coloquei, que eu acho que vai vir correndo por fora, porque tá tendo uma temporada individual muito boa, vem num comeback muito bom, trocou de time, passou pro leste. Ano passado ele foi mais ou menos bem, mas ele se machucou, jogou pouco, e agora tá voltando, tá com números muito altos, Zach LaVine. Bom, aí não bateu nenhum. Agora, nenhum dos 3? Nenhum dos 3. Eu acho que o Tatum, você tem razão. Eu não considerei ele na minha lista, mas eu acho que não seria... eu acho que por conta da temporada do Boston, por conta de uma certa estagnação, não estagnação, não que eles não tenham evoluído, mas esperava-se muito mais de Jaylen Brown e Jason Tatum nessa temporada. A gente já falou dos problemas dos Celtics em programas anteriores aqui, mas não acho que seria um absurdo se ele... eu considerei mais a evolução do Tatum do último All-Star Game pra cá, porque até o All-Star Game da temporada passada, quando ele era rookie, ele estava mais moderado. Na segunda metade da temporada, mais nos playoffs, ele cresceu bastante. E ele, de certa forma, manteve esse nível. Então, que talvez esse crescimento de um All-Star Game pra cá credencie ele pra pegar uma das vagas. Mas eu entenderia se ele estivesse, embora não esteja na minha lista. O Zach LaVine, porque o Bulls é um time muito fraco e eu realmente não acho que os técnicos vão escolher. Os números são interessantes, mas é aquilo que você sempre fala. Good stats on a bad team. Good stats on a bad team. E eu não acho que isso seja suficiente pra levar um jogador pro All-Star. Eu tenho uma lista de 4 nomes, o quinto seria o Jimmy Butler, mas que eu acho que ele não vai entrar. E eu também não votaria, porque eu acho que o Butler conduziu muito mal a situação toda dele, né? Desde o Minnesota e agora no Sixers, enfim, o Sixers está jogando bem, mas eu acho que ele conduziu muito mal e eu não votaria nele. Eu também camelei bastante pra pensar. Então nessa lista que tinha o Jimmy Butler, eu também coloquei um cara que, embora ofensivamente os números dele tenham caído um pouco, ofensivamente não, os números de pontuação dele tenham caído um pouco, ele tá com o número mais alto de assistências da carreira, e defensivamente ele continua sendo um jogador, eu acho, honesto, que é o Kyle Lowry. Eu acho que... Eu olhei muito pro Toronto e pro Milwaukee Bucks, porque são os 2 melhores times com uma margem considerável até... Considerável no sentido
com folga, não que eles vão ser os 2 melhores times no final, mas hoje, se você olhar pro leste, você consegue apontar claramente quem joga um melhor basquete, né? Então, eu acho que seria injusto que tanto Milwaukee quanto Toronto tenham apenas um representante cada um no All-Star Game. Então agora tu sabe como eu me senti ano passado como um torcedor do Rockets. Com algumas vitórias acima dos Warriors, com um All-Star contra 4 deles. E aí, eu escolhi o Kyle Lowry. Depois eu olhei pro Milwaukee, e aí tem 2 caras que eu acho que poderiam estar ali, que é o Chris Middleton ou o Eric Bledsoe. Eu escolhi o Middleton puramente por conta da minha outra escolha, que também é um armador. Então eu falei, eu vou colocar um ala e não outro armador. E a minha terceira escolha é uma escolha que me dói um pouco o coração, porque foi um cara draftado pelo Lakers e que na 4ª temporada parece que finalmente está descobrindo o seu jogo, que é o D'Angelo Russell, que vem sendo, depois da lesão do Caris LeVert, tem sido claramente o melhor jogador do Brooklyn Nets. Tá chutando mais de 40% dos arremessos de quadra, o que para um armador é bastante. Há controvérsias. Bom. Sabe que meu fã número 1 é o Spencer Dinwiddie, né? e então eu acho que, de novo, o D'Angelo Russell só está nessa discussão porque ele joga no leste. No oeste ele não seria nem, passaria batido no nome dele, nem anotaria. Mas já que a gente tem que escolher mais 3 jogadores, eu acho que o D'Angelo Russell é um nome perfeitamente viável. Não sei se ele vai ser escolhido, mas eu acho que ele é um nome viável. Eu vi mais de um lugar o pessoal citando ele como um provável, nem como um possível jogador, como um provável jogador. Mas aí a gente já usou isso de argumento outras vezes. Os jogos que a gente assiste influenciam muito. E nos jogos do Nets que eu assisti, claro, o D'Angelo Russell ficou no banco no quarto e o Dinwiddie pegou a bola, botou embaixo do braço e resolveu pro time. Sim. Então eu não consigo colocar o Russell, sendo que quando eu vi o time jogar, o grande jogador era o Dinwiddie. E antes era o LeVert. No início da temporada era o LeVert. Que deve voltar agora, depois de em fevereiro. Meio estranho, né? Porque ele quebrou... que foi uma lesão muito... Visualmente foi uma lesão horrorosa. Horrível. Tão horrível quanto a do Gordon Hayward. Então, só pra recapitular, os seus outros... A gente tem Blake, Griffin, Bradley Beal, Vucevic e Ben Simmons, que a gente concorda. Sim. Os seus outros 3 são? Tatum, Butler e o Lavine, que eu botei no lugar do Oladipo. Tá, e o meu é D'Angelo Russell, Kyle Lowry e Chris Middleton. Então, essas são as nossas escolhas. Vamos ver aí dia 31, né? Dia 31 são anunciados os reservas de cada... Os reservas, então essa semana, quinta-feira. Então provavelmente segunda-feira, quando a gente gravar o próximo episódio, a gente já vai ter um comentário se a gente acertou ou não. E aí na outra segunda a gente deve fazer um draft, eu e o Vavo simulando, um draft simulado, obviamente, quais seriam os nossos times de All-Star Game. Ótimo. Então, Guinness, Antetokounmpo e LeBron. até lá a gente pensa nos times. Trocadilhos. A gente pensa. Guinness. Então, vamos fazer aqui uma rodada rápida. Aconteceram bastante coisas essa semana. De jogadores machucados e coisas do tipo. Então vamos falar deles rapidinho aqui, pra gente não passar... Pra gente não falar, né? Porque na verdade são assuntos que a gente tratou em outros episódios e aí tiveram desdobramentos, então acho que é legal a gente... Só dar uma atualizada. Em homenagem a nossos fãs fiéis que assistem todos os episódios quando saem. É verdade. A gente deve essas explicações. Poxa, inclusive outro dia a gente tomou uma chamada no YouTube de alguém que pediu pra falar do Thunder. Pô, e a gente fala bastante do Thunder aqui. E eu falei, a gente falou do Thunder, outro dia meu destaque inicial foi o Paul George, a gente coloca o Paul George no All-Star pra corrida de MVP. A gente tenta falar de todos os times, mas são 30 times, a gente grava só uma vez por semana e o programa tem mais ou menos 1 hora, né? Então... Por exemplo, hoje a gente não falou nenhuma vez do Atlanta Hawks. Quer dizer que é absurdo. Até agora. Atlanta Hawks. Então vamos lá. A gente já citou aqui, o Oladipo se machucou e vai ficar até o fim da temporada, né? O que será do Pacers agora? A gente tava no episódio passado considerando o Pacers um intruso dentre os 4 favoritos do leste. Se não me engano, o Gui falou que... Terminaria em 4 à frente do Celtics. Entre os 4 primeiros. Eu acho que isso diminui... Embora o time esteja funcionando... A máquina do Pacers tá funcionando muito bem. A gente citou também o Miles Turner, muito bem, principalmente na defesa. Sabonis vindo do banco de reservas. Thaddeus Young... jogando muito bem também. Bogdanovic tá fazendo acho que 16, 17 pontos pro jogo. A máquina tá funcionando. Darren Collison. Tyreke Evans vindo do banco. Então, eu acho que o impacto não vai ser tão grande assim.
o Oladipo não estar presente até o final da temporada, mas eu acho que vai ser o suficiente para eles perderem o mando de quadra. Eu concordo com você, eu acho que é importante a gente ressaltar só, o Oladipo já tinha perdido 11 jogos. Ele se machucou, acho que com 40 e poucos jogos, ele já tinha perdido 11 jogos, então assim, não é que o Indiana não tenha jogado sem o Oladipo. Agora, complica bastante para manter esse mando de quadra nos playoffs, principalmente agora na reta final da temporada, que os times começam a focar. Primeiro que os times que estão fazendo tank já não começam a oferecer tanta resistência, e segundo que os times começam a não mais perder jogo bobo, né? Então, eu acho difícil que o Pacers agora termine, eu acho que ainda termina na frente do Nets, porque o Pacers está com, acho que 36 vitórias e 18 derrotas no momento, é uma campanha bastante, ou é 36 e 18, algo do tipo. Mas eu acho que deve terminar ali em quinto. E mesmo que consiga um mano de quadra, eu acho que ainda as chances são mais de ser eliminado do que passar da primeira rodada. Sim. Uma vez que eles estão sem Oladipo no playoff. Claro. O Vavo já falou aqui do Dinwiddie, que ele tá jogando ultimamente com o ligamento do polegar rompido e talvez vai ter que operar. Então, né? Saiu ontem à noite que ele vai operar. Então ele vai operar e vai perder de 3 a 6 semanas. Então aí já quase praticamente fim da temporada. Ele vai voltar pra reta final e pros playoffs, né? Sim. O Nets vai chegar inteiro, possivelmente, se ninguém mais se machucar, vai chegar inteiro nos playoffs. Mas ele ele tem 17,2 pontos e 5 assistências em ambas as coisas. Em ambas as categorias, ele é o segundo do banco, vindo do banco. Vai ter o LeVert volta em fevereiro, então, quer dizer, ele deve voltar antes do Dinwiddie. Mas é uma lesão que agora bota ainda mais peso no D'Angelo Russell para ser o marcador de pontos do Nets, né? E aí, o Gasol e o Conley estão disponíveis para troca. O que vocês acham que vai ser uma possível troca para os dois, hein? Bom, aqui a gente vai ter que parar um pouquinho porque... vai ser um pouco mais demorado. Enfim, a gente já tinha falado do Marc Gasol semana passada. Já tem há muito tempo que a imprensa bate nessa tecla que era a hora do Memphis Grizzlies começar de novo, né? Os jogadores principais dele, Gasol e Conley, já mais velhos. Vale citar que eles, alguns anos atrás, tentaram fazer uma franquia toda em volta dos dois. Mike Conley e do Gasol. O contrato do Mike Conley, que é o contrato em vigor, quando assinado, era o contrato de valor mais alto na história da NBA. Exatamente. Obviamente já foi ultrapassado ao longo dos anos, mas continua sendo um contrato altíssimo, né? E aí agora, a questão é, o que o Memphis consegue por dois jogadores? O Mike Conley ainda tem 31 anos, ele é um cara que ainda tem lenha pra queimar. Principalmente, ele é um armador, então ele não sofreu tanto a punição do jogo da NBA como sofre um ala ou um pivô que joga embaixo do garrafão. Então, possivelmente, embora o contrato dele ainda tenha mais 3 anos e seja um contrato alto, é mais provável que o Memphis consiga algo melhor em troca do Mike Conley do que pelo Marc Gasol. Eu fiz algumas brincadeiras na Trade Machine da ESPN ontem, e aí tentando pensar logicamente onde cada peça se encaixaria e também fazendo o match de salários, trocas que sejam viáveis de acontecerem. O Mike Conley é um armador. Quando a gente sempre fala de armador, a gente fala de 2 times. Orlando Magic e Phoenix Suns. Exato. Eu pensei bastante, e eu realmente acredito que o Mike Conley seria uma boa peça na timeline do Phoenix Suns. Por quê? O Devin Booker já não é um jogador novato, ele já tá também no 4º ano da liga, ele já tem uma extensão de contrato que vai entrar a partir da próxima temporada. Ele é um pontuador consolidado na liga. O Phoenix acabou de draftar um pivô que também tem tido uma primeira temporada. No começo ele ficou um pouco ofuscado pelo Doncic, mas agora ele vem jogando bem. Ele tá machucado agora, ele não jogou ontem contra o Lakers, mas ele tá jogando bem. E o Suns tem uma mentalidade... Que é o DeAndre Ayton, não falamos o nome dele. O DeAndre Ayton. E o Suns tem uma mentalidade... O dono do Suns já deixou claro que ele não quer ficar esperando, ele quer começar a vencer, disputar, né? Pensando nisso, faria todo sentido que um jogador como Conley fosse trazido pro Phoenix Suns. Por quê? Porque você coloca um armador junto com o Devin Booker, com outro pivô, o Suns ainda vai ter um pick possivelmente alto nesse draft. Quer dizer, você já tem um núcleo aí de 3 jogadores, 2 mais jovens, com um armador que ainda tem linha pra queimar, não precisa ganhar esse ano, que eu acho que é diferente da situação do Gasol, né? Que ele quer ganhar logo, porque ele já tem 34 para 35 anos. Eu acho que... E é um contrato que ainda tem 3 anos. Ele ainda tá dentro da timeline de desenvolvimento do Suns.
o Booker já tá com a extensão dele assinada, só que o Ayton tá no primeiro contrato dele. O contrato do Ayton é bastante barato nos próximos mais 3 anos pro Suns. Então, eu pensei uma troca aqui aí pra bater os salários, quer dizer, ao redor do Mike Conley, com possivelmente ele e o Cobo ou de Anthony Melton, que são armadores aí, pra ter um armador jovem que vai pro Grizzlies, o Ryan Anderson apenas pra bater salário, e o Josh Jackson, que é um jogador que também foi draftado numa posição alta, mas que caiu muito o valor dele pelo desenvolvimento dele, quer dizer, mas que é um projeto que o Grizzlies ainda poderia tentar fazer alguma coisa, e aí de repente mais um pick de primeiro round, que não seria o desse, mas talvez daqui 2 ou 3 temporadas. Eu pensei em algo assim, eu acho que faria sentido pro Suns. Os cenários são complicados. Por exemplo, eles cederem o Mike Conley, por mais que o salário seja alto, e pegarem o Ryan Anderson de volta, sendo que o Ryan Anderson já foi despejado do Rockets. Mas seria um projeto de reconstrução do Grizzlies. Então, o Grizzlies não quer vencer o ano que vem, entendeu? Então, o Ryan Anderson tem mais 1 ano de contrato. Eu acho que faria sentido, pensando que o Grizzlies agora quer picks altos e atletas que batem os salários. Seria mais provável para eles absorverem o Ryan Anderson, ao invés de pegar um outro armador, que nem tu falou, que talvez eles nem fossem usar, 2 escolhas de primeiro round. Mas você precisa dos salários pra equilibrar, né, a troca. A questão é essa, porque o contrato eu mantive o Ryan Anderson. Ah, tá. Eu não lembro de cabeça agora o salário do Josh Jackson, quanto que seria. Acho que é 5 milhões, algo do tipo. Já tá quase lá, o do Ryan Anderson não é tipo 17? 20. 20, o do Conley é quase 30. Exato. Já meio que quase daria. Não, eu coloquei, mas o do Cobo e o Melton são salários baixíssimos. Eu coloquei pra ter um armador jovem que vai pro... Porque nessa fase de reconstrução, os times querem jogadores jovens e picks, basicamente. O salário do Anderson só tem mais 1 ano no contrato dele. Seria basicamente só pra bater. O ano que vem, o Grizzlies não teria nenhuma ambição, então o salário do Anderson não faria diferença, entendeu? Foi só a minha lógica. Eu acho que faria sentido uma troca, por exemplo, pro Phoenix Suns. Chegou a fazer a simulação do Orlando Magic ou não? Não fiz, mas mas pro Orlando Magic eu não sei se faria tanto sentido. Eu não fiz. Na hora que eu tava pensando ali, eu pensei nisso, mas eu falei, acho que. Eu não lembro qual foi a lógica que eu pensei, mas eu falei pro Magic que não faz tanto sentido agora essa troca. O Gasol, eu vou falar rapidamente. O Gasol, eu tinha a minha troca antes das notícias de hoje. Uma troca que eu pensei que poderia ser boa tanto pro Gasol quanto pro New Orleans, porque você acrescentaria um jogador, uma estrela. Já decadente, mas ainda assim uma estrela que pode ajudar muito vindo do banco, seria uma troca justamente pro Pelicans. Curiosamente, eu pensei em casa exatamente a mesma coisa e falei, não, eu vou sugerir a troca com o Pelicans porque o Gui não vai pensar nisso. Eu pensei numa troca estilo ainda do DeMarcus Cousins, que ninguém esperava que fosse acontecer. Colocaram as 2 torres lá, que não deu certo, deu meio certo, e ele foi embora. Eu pensei numa coisa parecida, do Gasol com o Anthony Davis, lógico, antes de sair a notícia que o Anthony Davis ia sair. A minha lógica pro Gasol foi o seguinte, o Gasol tem 34 anos, ele já não tem mais tanto tempo, então ele precisa de um time que também não tenha mais tempo. Quem não tem mais tempo? Você tem o Pelicans, que tem essa urgência de manter o Anthony Davis, que agora, quer dizer, caiu por terra com esse pedido de troca dele hoje, e aí outros 2 times que eu pensei, mas é que aí eu não consegui realmente equilibrar salários, que eu acho que são times que vão disputar. Um é o Milwaukee Bucks, porque como a gente estava conversando um pouco antes do programa, eu acho que o Gasol conseguiria oferecer basicamente a mesma coisa que o Brook Lopes está oferecendo vindo do banco. Então você teria um para dar descanso para o outro, né? O Gasol também arremessa de 3 e tal, já consegue jogar um pouco mais longe do garrafão. E o outro time que eu acho era o Denver Nuggets, numa troca aí ao redor do Mason Plumlee e Marc Gasol, e aí salários para equilibrar. Que eu acho que também faria sentido, porque são times que os 2 estão altos aí nos playoffs, devem ir para os playoffs, estão bem cotados, e que pode ajudar na questão da profundidade do banco de reservas, de ter atletas de qualidade. Eu acho que o que mais interessa nesse momento que nem você falou são os jovens e as escolhas. Então eu acho que o Grizzlies iria mais atrás até de times mal colocados em busca dessas boas escolhas no próximo draft. Acho que isso é mais importante do que que nem falou, um jogador de retorno imediato. Mas o Gasol acho que o Gasol não iria para um time mal colocado. Essa que é a questão, entendeu? Eu acho que o Gasol não iria... Ele não quereria ir para um time mal colocado. Exato. Ele pessoalmente. Exato. Mas daí ao Memphis... Bom, a questão é que o Gasol, o próximo ano de contrato, é a opção dele. Então, ainda que o time queira, se o time for não tiver chances de melhorar rapidamente, ele optaria para sair, assinaria com alguém livre, assinaria como free agent em outro time ano que vem. E depois do Gasol e do Conley, a gente tem o Carmelo Anthony,
que foi trocado pro Bulls, mas ele não deve ficar lá. Ele deve já ter uma outra troca. Eu achei até curioso. Eu tava mexendo no aplicativo da ESPN, aí eu fui nos stats, aí eu fui ver os melhores pontuadores da temporada. Aí dá pra abrir até o top 100. Aí eu fui descendo lá, James Harden, Curry, descendo. 99, Carmelo Anthony. 13 ponto alguma coisa. Mas ele já não tem um número mínimo de jogos pra contar. Mas no aplicativo ele aparece. No aplicativo ele aparece. Tem até o Kevin Love, que jogou 4 jogos. Tava lá, 99 Carmelo Anthony. Aí embaixo, Chicago Bulls. Aí eu falei, nada a ver, Carmelo Anthony nem tá no Chicago Bulls, mas claro, oficialmente ele está. Então se ele não ficar no Bulls, pra onde ele vai? De novo, repetindo o que eu disse semana passada, espero que não no Lakers. Mas eu acho que é um cenário que talvez... Então, o que eu vi, assim, no Oeste eu não vejo ninguém assinando com o Carmelo Anthony, a não ser o Lakers. Infelizmente, eu acho que, principalmente se o Lakers conseguir saiu uma notícia que o Lakers não trocaria não assinaria com o Anthony, a não ser que tenha um espaço no elenco. O Lakers, basicamente o que isso significa? O Lakers falou assim, eu não vou abrir um espaço no elenco para o Carmelo Anthony, mas se eu fizer uma outra troca, e aí a gente acabou de falar um monte aqui, que possivelmente o Lakers vai dar um mundo para conseguir se é que isso vai acontecer, de repente você teria espaço no elenco. Agora, tirando o Lakers, que é o único time que eu vejo o Carmelo assinando no Oeste, eu vejo ele, talvez, algum time desses que estão brigando por playoffs ali, do Brooklyn pra baixo, brigando por playoffs no leste, tentando alguma coisa, entendeu? Deixa eu dar uma sugestão, então. Vê se tu acha muito louco. Denver Nuggets. Pelo histórico. Mínimo. Mas você já tem o Isaiah Thomas lá, né? Você já tem dois caras que não jogam não jogam na defesa. Eu acho que a função dele é o que o Michael Beasley faz. A função dos Lakers similar é a do Michael Beasley, que inclusive foi titular ontem, eu acabei vendo, né? É que o Lakers ontem tava sem todo mundo. Já se acostumando. A função é aquele mais ou menos veterano. O Beasley não é tão veterano quanto o Carmelo Anthony, mas seria o veterano que joga alguns minutos e arremessa que nem doido, não é bom na defesa. Cara, mas o Nuggets é um time tão redondo, eu acho que, embora tenha um histórico, tudo. Eu acho que não no Carmelo. Eu realmente, no Oeste, eu só vejo ele no Lakers, que eu também espero que isso não aconteça, e no Leste, pra mim, é só... Detroit? Eu vejo esses times assim, Detroit, Charlotte, alguém que esteja ali na beirada, pra entrar ou pra sair, tentando alguém que venha do banco e faça pontos. Então, gente, esses são os recaps dessa semana aí, de coisas que a gente já tinha falado e coisas que aconteceram essa semana. Se vocês tiverem alguma notícia aí que vocês querem ouvir, ou algum time, algum jogador, não esquece de mandar pra gente nas nossas redes, por e-mail, nos comentários. E vamos pros jogos da semana. Então, quem quer começar hoje? Vavon. Bom, meu jogo da semana é o duelo dos líderes da Conferência Leste, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, que se enfrentam no dia 31 de janeiro, agora a próxima quinta-feira, às 8 da noite dos Estados Unidos, que são 11 da noite aqui do Brasil. O jogo é em Toronto, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Nesse momento, na classificação, o Toronto tem 2 vitórias a mais que o Milwaukee, mas também tem 2 derrotas a mais, são 4 jogos a mais. Percentualmente, nesse instante, o Milwaukee Bucks está na frente. Então, o líder, até quinta-feira, não sei como isso estará, mas o líder e o vice-líder, dependendo de como eles chegarem no dia, jogam em Toronto. E? Eu tenho alguns jogos anotados, um deles não seria mais, porque era um possível jogo de volta do LeBron, mas que não vai ser mais, que é o jogo de Sixers e Lakers agora. Daqui, dia 29, que é amanhã, né? Na terça-feira, quando você estiver. Amanhã, hoje é segunda. Você vai escutar esse programa na terça, possivelmente. Então seria hoje. Mas esse jogo não vai mais acontecer. Então eu vou dar um outro jogo que é dia 31. 1h30. Dia 31, na verdade, já seria dia 1º. Horário de Brasília, 1h30 da manhã. Sixers e Golden State Warriors em Oakland. Então temos uma rodada dupla. Assistam Bucks e Raptors. A gente tem feito isso, inclusive. Sem combinar, Já é a segunda rodada dupla. Grandes mentes, né? E aí tem, e mais pra frente, acho que domingo, tem um OKC Celtics também bastante interessantes. Foi na semana passada que eu indiquei Wolves e Suns. O jogo foi horrível. Foi um blowout do Wolves, não teve nem graça. Eu fiquei até com a consciência pesada se alguém assistiu por minha causa. Porque o primeiro jogo tinha sido bom, Tinha sido bom 2 dias antes, no domingo. Aí teve o jogo, o rematch na terça. Horrível. E assim,
A gente vai acabando. Peraí, Gui. Não, eu só ia falar que quando você tá falando do Suns, a chance de um jogo ser ruim é grande. Na verdade, eu dei sorte de ver um jogo bom do Suns. Devia ter agradecido. Exato. E não... Exato. Não, temos recados. Então, e não reforçado no erro. Então, antes de acabar aqui, a gente quer mandar um abraço aí pros Big Shooters, que é o nome que a gente vai chamar vocês agora. Nome que foi dado pelo Lucas Oliveira. Obrigado ali. A galera lá do outro lado ali tá torcendo. A torcida presente aqui vibra. Vocês não estão vendo, mas a gente tem uma plateia. A gente tem uma plateia que tá incrível. Então, os Big Shooters, vocês mandaram recadinhos pra gente. Esse nome aqui foi dado pelo Lucas Oliveira, que mandou uma mensagem pra gente no Twitter, inicialmente, pra contar uma história. Depois mandou um e-mail. Agora é só ele mandar uma mensagem no Instagram e ele tem a Santa Tríade da comunicação moderna. Da DM. E ele mandou uma história muito legal, que é a história de como ele tá se conectando com o primo dele, o JP Detonador. Abração aí, JP. Meninos, mandem um abração pro JP, por favor. Um abraço, inclusive um ótimo alias, né? JP Detonador. Um abraço, JP. Então, o JP, ele tem 11 anos e ele tá morando ali com o Lucas, tá ficando com o Lucas, e o Lucas é bastante fã de basquete. E ele tá usando o Boom Shakalaka, o Big Shot Pod, como uma porta de entrada pro menino. Na NBA. Na NBA. E os jogos de PlayStation e tal. Então, JP, um abração pra você aí. E como um futuro estatístico, a gente espera ver vocês aí. Assim como o nosso colega. Fiquei sabendo que eu influenciei ele na profissão. Pois é, ele conta no e-mail Conta, que ele viu os vídeos do Boom Shakalaka, canal do Valve, e ele fala que aí um dia ele chega pro primo e fala, eu quero fazer a mesma faculdade do Vavo. Então, se tu quiser, eu devo ter algum material guardado lá em Porto Alegre. Eu já me formei há 14, 15 anos. Deve ter algum. Deve usar os mesmos livros. Quero fazer a mesma faculdade que o cara do Shakalaka. O cara do Shakalaka tá aí. Outro abração aí pro Guilherme Moragas, que fez aí um comentário que eu tô aprendendo sobre a NBA. É meio inevitável, mas agradeço aí de você. E todos estamos, eu acho. E eu não seria nada aqui com o Gui todo dia. Exatamente. Tipo, as pautas que o Gui faz, as estatísticas que o Vavo traz. Eu tenho um abraço também. O Bené me pediu pra mandar um abraço pra ele. A arroba dele no Twitter é @Patrick_Bené. Pelo que eu vi no perfil dele, ele é torcedor do Celtics. Mas falou que ouve todos os programas e que é fã da gente. Um abração, Benê. E o nosso último Big Shooter aí que mandou uma mensagem é o Vinícius McKagan, que falou que o Vavo é um deus. E não tem como a gente... Somos todos deuses. Somos todos. Então, assim, acabamos mais um Big Shot Pod. Não se esqueçam, se quiser falar com a gente, receber um abraço virtual aqui. Nossas arrobas, como sempre, Big Shot Pod, Twitter e Instagram. Nosso site, bigshotpod.com.br, e nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. Tudo isso vai estar na descrição do podcast. Se você gosta da gente, por favor, entra ali no iTunes ou qualquer outro app ou site que dá pra dar um review. Deixa lá 5 estrelinhas, escreve por que você gosta da gente e principalmente indica pros amigos que curtem a NBA. Se você tá num grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de e-mail, qualquer lugar, manda lá o nosso link pra eles. Não esquece de ouvir os outros podcasts da família Ampere de podcasts, o Boa Noite Internet, de Cristiano Antônio Dias, e a Família Feminista, se tiver alguma mulher aí ouvindo, os homens pra aprender também, que é um novo podcast da família Ampere de podcasts. A gente é produzido pela Ampere e Cris Dias, a gente é gravado por Raul Leal no Inova Bra Habitat, e a gente se vê aí semana que vem. Abraços. Um abraço e um choppzinho agora, né? Vem, Anthony Davis. Vem.